Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim gravando uma live, só que ela não ficou muito bem resumida em relação ao conceito que eu estava propondo, que seria entender o que é templo, tabernáculo e igreja em si, ok? Eu trouxe uma apresentação aqui, e repito, em relação ao livro que eu fui presenteado aqui, do meu querido escritor conferencista Daniel Barros. Muito bom esse livro, viu, gente? Eu venho trazendo alguns conceitos aqui, usando algumas referências desse livro. Daniel, Deus te abençoe. Gostei muito e estou comendo bastante esse livro aí. Bom, pessoal, enfim, eu vim falando na live, eu preferi excluí-la e gravar um vídeo um pouco mais apurado em relação a essa concepção. Tudo bem que nós não vamos trabalhar conceitos e preceitos gramaticais quantitativos aqui, porque nem todo mundo entenderia em relação à própria linguística e em relação aos conceitos idiomáticos e tradições, ok? Então vai ser um resumo um pouco profundo, mas nem tanto quântico, mas apurado para que cheguemos em uma conclusão mais abrangente em relação ao que seria templo, qual o significado de eclésia, ou seja, igreja, né, no grego. E eu venho trazendo essa proposta aqui, que está no livro também, acerca do templo, do santuário judaico, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu gostaria de parabenizar ao meu querido Daniel Barros por esta obra que é muito boa, gratificante, eu recomendo, ok? Tabernáculo, o Santuário do Altíssimo, ok? Eu recomendo. E parabenizar, desculpem, a todos que vem teologando constantemente sem parar. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, ok? Eclésia, ou eclesia, vem do original do grego, que seria eklésia, ou seja, essa conjunção que seria chamados para fora, ou fora, para fora, chamados, né? Ou algo semelhante assim que daria a própria conclusão etimológica da palavra, chamados para fora. E me chamou muita atenção porque ultimamente nós vemos teologando muito e bastante e as pessoas têm muito acesso a concepções linguísticas, usando dicionários, usando as próprias culturas. Em relação à etimologia e o significado dessa mesma palavra, nós temos a leve conclusão que ela se refere a um templo ou a um tabernáculo, por que não? Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, pessoal, nós temos uma certa complexidade. Nós achamos aqui um paradoxo. Por quê? Porque nós temos a Jesus, ele se referindo a coisas que levam a uma tipologia não muito aceitável para o que nós entendemos em relação àquilo que chamamos de igreja. Fábio, lá vem você com essa conversa de novo, que nós somos o templo, a igreja não é a igreja de pedra, todo mundo está discutindo, blá, blá, blá. Não é isso que eu quero trazer. Eu quero teologar com vocês e entender um pouco em relação do que Jesus realmente está falando, de quem realmente ele está falando, do que suponhamos que essa palavra realmente significa, e por que eu trouxe o santuário aqui, o templo judaico. Bom, vamos começar do antes. Na live eu trouxe a explicação desde o Éden, mas essa daqui para ficar um pouco concluída e não muito extensa, vamos limar um pouco o Éden, porque seria, para mim, a primeira concepção templária onde o homem tinha acesso diretamente a Deus. Ou se não tinha acesso diretamente a Deus, pelo menos tinha a sua interatividade com o Altíssimo, ok? Bom, sem mais delongas. Aqui nós temos o templo judaico, ok? Aquilo que Deus ele ordenou para que Moisés viesse a construir e para que ficasse no meio dos povos. Deus ele estaria no meio do povo. Antes no Éden, Deus ele colocou Adão para fora do Éden e para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. E tirarei a árvore da vida do homem para que ele não coma e viva eternamente, visto que ele agora é como um de nós, sabendo discernir o que é bom e o que é ruim, ou seja, o bem e o mal. Ele tem consciência das coisas. Então lá Deus ele coloca uma espada para proteger a árvore da vida e querubins para proteger o Éden para que o homem não chegue, para que Adão não tenha acesso. E o que me chamou muito a atenção, e curiosamente, pegando uma referência do livro do meu querido Daniel, é que no tabernáculo, Deus ele retira a espada
e dá justamente acesso para que o homem tenha de novo essa interatividade, não diretamente como era no Éden, mas aqui, aonde tinha uma espada, agora Deus ele retira a espada e retorna de novo com o seu acesso para com o homem. Então nós temos aqui o templo, né, que eram as cortinas do templo com as colunas, né, do templo móvel, né, que os levitas, né, a tribo de Levi tomava conta disso aqui. E aqui nós temos um compartimento, podem ver aqui esse compartimento, e aqui tem uma cortina e aqui tem outra cortina. Aqui, pessoal, é justamente isso. Eles construíram aqui um tabernáculo com cortinas aqui nas laterais, ok? E com uma entrada. E essa entrada ela dava acesso à porta, né, do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, aqui só poderia entrar o sacerdote, ok? Que vinha diretamente da tribo de Levi. Então o sacerdote aqui, ele tinha os seus afazeres. Nós temos aqui a menorá, que é o castiçal, né? Temos aqui a mesa dos pães da proposição, o incensário, que é o altar do incenso, e a arca da aliança. Tudo bem que não está tão bonita que nem a verdadeira arca, mas é só uma simbologia. Então aqui dentro, pessoal, é o Santo dos Santos. É onde o sacerdote chega para lidar diretamente com o Altíssimo. E esse tinha que estar na presença de Deus com a sua vida no altar. No altar que eu diga, né, estar purificado. Então nós tínhamos toda essa complexidade aqui, porque Deus ele queria que justamente eles construíssem isso aqui para que Deus estivesse no meio do povo. E quando ele fala no meio, ele estava falando sério, porque vocês podem ver essas siglas aqui, ó, Judá, Issacar, Simeão, Ruben, Gade, Efraim, Azer, Dan, etc, etc, Naphtali. Então, as tribos, elas ficavam ao redor do templo. O templo ele estava no meio do povo. E cada povo aqui tinha a sua quantia de exército que guardava esse templo. E quando Deus mandava marchar, todos eles saíam marchando e tinham as suas posições. Quem marchava primeiro, quem marchava depois. Então se levantava logo em linha de frente a tribo de Judá. A tribo de Judá que veio diretamente de Davi. Entendeu? Essa ficava nas portas do templo. Na retaguarda, a tribo de Efraim. E cada tribo tinha o seu exército, ok? Então, por que eu quero trazer isso aqui? Isso aqui é muito interessante, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós entendemos que Jesus ele viria de uma linhagem de Judá. Ou seja, né, digamos que passando por Judá, as pessoas teriam acesso ao templo. E Judá ele ficava na linha de frente da guarda do tabernáculo. Então, todo aquele que queria ter acesso ao templo tinha que passar pelo exército de Judá, pessoal. Então, olha que interessante, né? Jesus, o leão da tribo de Judá, todo aquele que quer ter acesso ao Santo dos Santos ou a Deus, ele tem que passar por Judá, ou seja, tem que passar por Jesus para ter acesso ao Santo dos Santos. Mas não é isso muito bem isso que eu quero trazer aqui. Então, saindo dessa etimologia aqui, desse tipo, né? Dessa tipologia, que é um antitipo do Messias, nós temos aquilo que nós entendemos como igreja. Eclésia, por exemplo, igreja. Será que esta palavra, ela classifica justamente isso? A sua tradução está correta. Um ajuntamento de pessoas, ou seja, um aglomerado, uma reunião de pessoas, que seria justamente algo que determinaria um templo. Pessoas se reúnem em um templo, mas pode se reunir também nas montanhas, etc, etc e tal. Mas enfim, o que essa palavra tem a ver com isso? Então, Jesus ele fala diretamente para Pedro. Pedro, tu és Petros, ou seja, cascalho, grão, né? Ou quase grão de areia. Mas em cima desta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando acerca do templo? Eu acredito que não. Jesus estava falando acerca de povos, né? O meu povo, né? Um só povo. Então, quando Jesus ele se dirige a Pedro, automaticamente ele fala que ele ia edificar a igreja dele em cima de uma rocha. Só que a rocha fundamental é Cristo. Então, Jesus não estava falando de um templo. Jesus estava falando de pessoas. E o que é muito mais importante quando nós vamos entender acerca de templo e igreja, é que Jesus ele fala, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu acredito que o inferno ele não quer atacar um templo. Eu acredito que as forças malignas exteriores dos anjos, das trevas, eles não vieram atrás de um templo de pedra. Eles vieram atrás de pessoas. Então, isso vai influenciando a nossa mente para que nós venhamos raciocinar que nem a força das trevas e muito menos
as forças do Altíssimo estão interessados em pedra, estão interessados em templo, eles estão interessados em pessoas. Então, justamente a palavra eclésia, que é chamados para fora, que não encaixa neste padrão aqui, ele encaixa realmente em pessoas, ok? Chamados. Como eu chamaria um templo? Para onde? Um templo não anda, um templo é feito de minério, materiais, elementos da natureza que não se movem. Então a grande concepção, para não ficar muito extenso o vídeo, o que Jesus estava falando realmente é que vós sois o templo de Deus e o Espírito do Senhor habita em vós. Em muitas outras palavras, eu não vou dar tantas referências aqui quantitativas para não ficar chato, mas só de esboçar essas palavras as pessoas já vão lembrar aonde que está e em que capítulo da Bíblia, ok, pessoal? Não que eu não saiba, é que eu não quero mesmo. Então a grande questão é, Jesus ele se dirige diretamente com palavras claras e fala, vós sois o templo do Espírito. E quando ele fala que enviaria o Consolador, automaticamente ele está falando que esse habita em vós ou convosco. No original do grego, a palavra que fala habita em ou convosco não seria andar ao lado, mas habitar em pessoas. Ou seja, o templo que nós entendemos, que essa palavra se dirige, é justamente eu e você, pessoas, que somos o templo do Espírito de Deus, que habita em nós. Esse nos purifica do pecado. Então nós somos o templo de Deus que não foi feito por mãos de homens, que foi criado pelo artífice dos artífices, que é o nosso Senhor Elohim, ou seja, o nosso Deus. Então, claramente, eu venho trazer essa concepção aqui para que as pessoas entendam que Deus ele se fazia presente no tabernáculo. Então Deus ele se manifestava aqui dentro, para que Deus estivesse no meio do povo. E quando Jesus ele vem no Novo Testamento, automaticamente ele se transforma no tabernáculo. Jesus é o antitipo do tabernáculo, porque aqui tem o poder do Altíssimo, a manifestação do Altíssimo, e Jesus ele é o sumo sacerdote por mãe, por parte de mãe, é Maria. Maria, ela vem de uma linhagem da tribo de Levi. Quando José, que é da tribo de Judá, conheceu Maria, Maria estava no templo, junto com Isabel, que vem diretamente da tribo de Levi. Depois eu vou dar as referências para vocês verem isso. Então Jesus, ele é sacerdote real de linhagem materna e por adoção ele foi enraizado na tribo de Judá, que seria a tradição de Davi. Ok? Jesus ele não é semente de Davi, mas ele foi enxertado no tronco de Judá por herança de José, seu pai, que o adotou, ok? Então ele traz consigo a tradição de Judá. E quando fala que ele é o leão da tribo de Judá, é porque essa tribo de Judá, quando ela se levantava para marchar, era como se fosse um leão sacudindo a sua juba para guardar o tabernáculo de Deus. Então todos que quisessem ter acesso a isso aqui, até mesmo ao sumo sacerdote para oferecer sacrifício, ia ter que passar pela tribo de Judá. Então por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque aquele que quiser chegar até a Deus, ele tem que passar por Jesus, que é a única porta, pessoal. Judá está guardando a porta do templo, das tendas e em frente à porta do tabernáculo. Então, aquele que quiser ir chegar até a Deus, quem quiser ter acesso a Deus, tem que passar primeiro por Cristo, porque ele é a única porta que leva ao Santo dos Santos. Entendeu, pessoal? Então, o que deu para entender nesse resumão aqui, meio que a grosso modo, é o seguinte: igreja não é isso aqui. Isso aqui é um templo, ok? Igreja não é isso aqui. Isso aqui é um tabernáculo, ok? Mas esta palavra eclésia, ela não se refere a templo. E essa palavra eclésia, ela se encaixa perfeitamente melhor nisso aqui. Só que isso aqui não existe mais. É a semelhança da estrutura do Templo de Salomão também.
as pessoas veem aquele templo de Salomão em São Paulo, né? Fala que ele é bonito, que nem o templo, ó. Ele devia de ser semelhante a isso aqui, ó. Que não parece nada com isso aqui. Tudo bem que aqui é visto de cima, né? Não tem toda aquela... Mas, enfim. Então, eclésia significa chamados para fora, ou seja, está se referindo a pessoas, a um povo. E igreja, realmente no original, o que Jesus está querendo dizer é que são pessoas. E eu trouxe isso aqui e isso aqui para falar que igreja e tabernáculo e santuário são pessoas. Então, igreja não é isso e nem isso. Tabernáculo não é nada daquilo que nós entendemos. Pode ser literalmente uma palavra dentro dos idiomas e da linguística. Mas o seu significado de peso é pessoas, entendeu? Hermeneuticamente falando. E a grande questão é essa. Então nós já entendemos que eclésia está falando sobre pessoas, que significa igreja, viu, pessoas? Viu, gente? E isso aqui é simplesmente um templo de pedra, quaisquer que for. Pode ser de Salomão, pode ser qualquer igreja, pode ser o Domo da Rocha, pode ser uma sinagoga, não interessa, é simplesmente elementos da natureza. E aqui, para finalizar com vocês, eu gostaria de aplicar uma questão muito útil. Quando eu falei de Adão, eu falei que Deus, nós lemos lá que Deus ele coloca uma espada para guardar a árvore da vida e querubins para guardar o Éden, para que o homem não tenha acesso. E aqui ele fala para os homens, né, cerca de 3.600, 700 anos antes de Cristo, para construir esse complexo para que ele estivesse no meio do povo. E isso aqui se perdeu e foi construído o Templo de Salomão, que também foi destruído. E logo após isso, no século I da era cristã, no tempo helenístico, a Helena, mãe de Constantino, ela também criou templos. O rei Herodes criou templos também. Isso veio se desenvolvendo a partir do terceiro e do quarto século, quando o cristianismo ele foi sancionado como religião oficial de Roma por Constantino e depois sucessivamente pelo Império Romano. Aí a religião cristã da época, ela se tornou uma religião oficial imperial. Então o cristianismo naquela época ganhou um novo formato, ganhou uma casa e ganhou aí uma autoridade imperial. Esse não é o cristianismo primitivo do século I, vindo diretamente de Cristo, que se desenvolveu também no catolicismo greco-romano. Não é o cristianismo primitivo, historicamente falando, viu, pessoal? Não estou criticando a Igreja Católica. Mas estou falando acerca de eclésia, estou falando acerca de santuário judaico, templo, estou falando acerca de templo, igreja, daquilo que nós conhecemos. E, apuradamente, de uma forma mais profunda, o significado hermenêutico daquilo que realmente significa a palavra igreja. Eu, você e nós. Somente isso. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu queria que você desse um like, curtisse e compartilhasse esse vídeo também. Eu gostaria de estar oferecendo para vocês também uma oportunidade de aprender o grego koiné com o Instituto Elohim, do nosso querido professor Euler Lopes de Manaus, ok? Se vocês querem aprender grego bíblico, acesse o site do professor Euler, do Instituto Elohim. Pessoal, fiquem com Deus, eu agradeço a todos pelos pequenos minutos e até a próxima.